Aleluias. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Grata pela vida de cada um dos irmãos que aqui está. Abram as vossas Bíblias no livro de Josué, no seu capítulo 24, versículo 14, amém? Josué 24, 14. Aleluias. Vou estar lendo aqui. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem sirvam os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, o texto que eu ia trazer, na verdade, não era esse. Tá? Eu tinha escolhido outro texto e eu acho assim incrível a forma que Deus ele trabalha e a forma que Deus ele se comunica com nós, né? Eu escolhi o texto, a missionária me chamou ontem, né? A pastora me chamou ontem e hoje eu estava de folga, então eu levantei cedo e comecei a estudar o texto que eu tinha escolhido. Porém, eu não estava sentindo paz no meu coração. Estava com o coração angustiado, não estava muito com o pé no chão se realmente era aquele texto. E Deus ele fala comigo muito através de sonhos. E aí, quando deu 10h30, eu falei, eu acho que eu vou dormir um pouco, né? Vai que Deus muda a direção. Aí eu fui, coloquei meu celular, eu deitei, era 10h30, coloquei para despertar 11 horas, só meia hora, né? Falei, vai que dá certo, né? Quem sabe? Deus não me dá outra direção. E aí eu fui, acabei pegando no sono, e no sono eu sonhei que eu estava numa igreja, e eu estava pregando, e eu ia começar a pregar, já estava quase na hora da pregação, só que eu estava apavorada porque eu não sabia que texto que eu levaria. Porque, às vezes, irmãos, Deus vai tocar no nosso coração, a gente já vai estar com uma mensagem no coração a semana inteira. E, às vezes, a gente fica mesmo sem direção. Por quê? Porque a gente tem que aprender que a nossa dependência ela vem de Deus. E aí, no sonho, já estava quase na hora de levar o texto, eu apavorada. Nos últimos segundos, Deus me deu uma direção. E aí, hoje eu resolvi ir nessa direção que o Senhor me deu no sonho. É óbvio que é pela misericórdia, né? Eu falei, eu vou tentar, né? Quem sabe eu durmo e Ele me dá uma direção. Mas deu certo em nome de Jesus, amém? A gente vai ver nesse texto que Josué, um pouco antes de morrer, Josué ele faz uma reunião. Assim como essa reunião que nós estamos tendo aqui nessa noite, né? Josué, ele reúne todo o povo hebreu, todo o povo de Israel. Por quê? Porque o povo era um povo que já tinha experiência com Deus, só que esse povo, ele estava meio balançado. Eles estavam adorando a outros deuses, eles estavam em cima do muro. Então, Josué, ele faz essa reunião, para quê? Para que esse povo, eles se posicionem. Para que esse povo, eles se decidam realmente o que eles queriam da vida deles, né? E aí Josué, ele começa a trazer à memória do povo tudo que Deus tinha feito por eles, até eles chegarem até ali. E eu quero começar falando um pouco sobre Êxodo, para que a gente possa entender a mensagem que o Senhor ele tem para nós nessa noite, amém? A gente vai ver que José ele morre, e que se levanta um novo faraó. E esse faraó, ele não tinha temor de Deus, ele não respeitava o Senhor, ele não respeitava a história de José, e muito menos do povo hebreu. E quando esse faraó, ele vê que esse povo era um povo diferenciado, que esse povo era um povo abençoado, que esse povo era um povo próspero, era um povo que frutificava, isso causa incômodo para faraó. Então, o faraó ele pensa o quê? É um povo numeroso. A qualquer momento, esse povo ele pode
acabar se juntando e vir contra mim, num caso de guerra. Então, o que ele decide? Eu vou parar esse povo, eu vou matar esse povo. E a gente vai ver que Faraó, ele começa a escravizar o povo, ele começa a torturar o povo, ele começa a fazer de tudo para que esse povo pare de crescer. Só que a gente vai entender que quanto mais Faraó investia para o povo parar, investia para parar o povo, mais o povo crescia, mais o povo era abençoado, mais o povo era próspero, mais o povo frutificava. E aí Faraó, ele olha e vê que as estratégias dele mesmo não estão dando certo. Então ele levanta um decreto. Esse decreto era para que todos os bebês de sexo masculino fossem mortos ao nascer. E a gente vai ver que ele dá ordem para as parteiras matarem todos os bebês. Mas o que Faraó, ele não entendia, irmãos, é que esse povo só era próspero, só era abençoado, só frutificava e era um povo diferenciado, porque acima deles havia um Deus, acima deles há um Deus. E há uma cobertura de Deus. A gente vai ver que a gente precisa entender, irmãos, que quando nós estamos debaixo da cobertura do Senhor, que quando nós estamos debaixo das mãos de Deus, até quem é levantado para matar nos ajuda. E foi o que aconteceu com o povo. A gente vai ver que as parteiras, elas não conseguem matar os bebês. As parteiras, elas não matam os bebês. E qual que era a estratégia de Faraó? A estratégia era o quê? Matar os bebês, matar os homens, e as mulheres, elas teriam que se casar com os escravos egípcios, perdendo assim a sua cultura, a sua identidade, e assim ele exterminava com o povo hebreu. Só que esse povo, ele estava debaixo de uma promessa. Esse povo, eles estavam debaixo da cobertura de Deus. A gente vai ver que é nesse cenário, um cenário de guerra, um cenário de perseguição, um cenário de frustração, que Moisés, ele vem nascer. Que Moisés, ele vem ser gerado. E eu não sei a forma que você entrou aqui nessa noite. Talvez você está no meio de um cenário de perseguição. Talvez você está no meio de um cenário de guerra. Talvez o cenário não seja um dos melhores. Mas vai ser nesse cenário que Deus ele vai fazer nascer um projeto. Vai ser nesse cenário que Deus vai fazer nascer o milagre. E aí a gente vai ver, irmãos, que Moisés... A mãe de Moisés, ela esconde Moisés até que não tem mais jeito. Moisés acaba nascendo, né? Eu vou adiantar um pouco a história. E aí, Moisés, ele fica um tempo no anonimato. E esse tempo do anonimato de Moisés é o tempo que Deus ele vai moldando Moisés, Deus ele vai ensinando Moisés, Moisés vai criando caráter para assumir a liderança do povo de Israel, a liderança desse povo hebreu. A gente vai ver que Deus ele fala com Moisés diante da sarça ardente, quando Deus já chama Moisés para assumir o chamado, para assumir a liderança. Por quê? Porque Deus tinha coisas grandes sobre a vida de Moisés. E era por esse mesmo motivo que o adversário tentou tirar a vida de Moisés a qualquer custo. Porque, irmãos, a nossa visão é uma visão muito limitada. Às vezes a gente vê o agora. Agora eu estou impura, agora eu estou suja, agora eu sou indigna. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele vê o amanhã. Ele sabe aonde você pode chegar. E aí a gente vai ver que Deus, ele chama Moisés. Ele chama Moisés para liderar esse povo. Mesmo Moisés se achando indigno. Não, mas eu não sei pregar. Eu não sei falar, eu não sei liderar, eu não sei lidar com pessoas, né? Porque muitas vezes o que a gente põe é limitações, mas eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, só se coloca na posição, Moisés, e abre a tua boca que eu te direi o que há de falar. Só se coloca na posição que os recursos eu vou enviar, que os caminhos eu vou abrir, mas se põe na posição, Moisés. E aí a gente vai ver que Deus ele levanta Moisés para ser o libertador desse povo. E que a direção que Deus dá, Deus manda Moisés ir até Faraó. Faraó não quer libertar o povo. E Deus ele tem seus meios de trabalhar, Deus faz com que Faraó liberte. A gente vai ver que quando esse povo é liberto, Deus dá uma ordem. Vocês vão pelo caminho do deserto.
E esse povo é conduzido por Moisés pelo caminho do deserto. Por quê, irmãos? Existem vários caminhos que a gente pode percorrer, mas só existe um caminho que vai nos levar à vida eterna. E esse caminho é o mais cansativo, e esse caminho é o mais dolorido, e nesse caminho a porta ela é estreita, e nesse caminho a gente vai passar a estrada inteira, o caminho todo, lutando contra a nossa carne, mas é o único caminho que vai nos levar à salvação. E aí a gente vai ver que eles vão pelo caminho do deserto. E é no deserto, irmãos, um lugar de escassez, aonde Deus, ele cuida desse povo nos mínimos detalhes, aonde Deus, ele demonstra o seu amor por aquele povo. A gente vai ver que eles não tinham probabilidade de vida nenhuma no deserto, mas Deus não deixa o seu povo morrer. A gente vai ver que de dia, Deus tinha uma nuvem por cima do povo, para guardar do sol, para que esse povo, para proteger do sol. E durante a noite, uma coluna de fogo, para conduzir o povo, para direcionar o povo. E que quando esse povo, eles sentem fome, Deus, ele envia o maná do céu. E quando esse povo, eles começam a sentir sede, Deus, ele tira água da rocha. Em todo momento, a gente vê a perfeição de Deus e o cuidado de Deus sobre a vida daquele povo, em cada passo, em cada detalhe. A gente vai ver que esse povo, irmãos, eles enfrentam uma luta contra os amalequitas. Eles estavam cansados, eles não tinham armas, eles não tinham estratégia. E por meio da adoração ao Senhor, o Senhor permite que esse povo, sem arma, sem estratégia, eles vençam a luta contra os amalequitas. Que eram, irmãos, um exército muito grande, que atuava no deserto. E eles não perdiam batalha, mas contra o povo de Deus, eles perderam. E por que eu estou trazendo tantos detalhes, irmãos? Porque esse povo não foi um povo que falaram de Deus. Esse povo não foi um povo que ouviu o testemunho, não. Eles viram o maná descer do céu. Eles viram a água sair da rocha. Eles viram Deus abrir o caminho para que eles pudessem passar. Não foi testemunho, não foi ninguém que contou. Eles viram. E ainda assim, esse povo, eles idolatram no deserto. A tal ponto que Deus, ele abre o chão e vários deles foram engolidos por conta da ira de Deus, por causa da idolatria no deserto. E a gente vai ver que a trajetória do povo de Deus é muito de altos e baixos. Muitas vezes a gente vai estar lá em cima, mas às vezes sim, a gente vai estar desanimado, vai estar embaixo. Quantas pessoas no decorrer da trajetória, irmãos, saíram da presença de Deus? Quantas pessoas no decorrer da trajetória pregavam, oravam, eram cheios do Senhor e hoje a gente está vendo por aí perdido. Mas por que eu trouxe esse texto? Porque ele falou muito comigo a respeito da nossa trajetória com Deus. Quando Josué, ele junta o povo, ele chama o povo para falar para o povo assim: decidam o que vocês querem. Se para vocês é bom vocês servirem os deuses dos seus antepassados, então sirvam os deuses dos seus antepassados. Mas se para você é bom servir a Deus, então sirva com sinceridade, então sirva com integridade, então sirva com transparência. E quando Josué, ele traz à tona o que Deus tinha feito por aquele povo, irmãos, simplesmente Josué quis dizer o quê? Você lembra que antes você vivia no alcoolismo, que antes você vivia nas drogas, que antes você vivia na prostituição, que ninguém te dava nada, que você não tinha um nome, vivia mendigando, mas Deus te levantou, mas Deus te limpou, mas Deus te deu um emprego, Deus te deu uma família, Deus fez tudo por você. Você lembra da onde Deus te tirou? Você lembra quem que você era e quem você é? Você lembra tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes é necessário a gente olhar para a cama da onde Deus nos tirou. É necessário a gente olhar a cama da onde Deus nos tirou, para que a gente possa entender para onde nós não podemos voltar. E eu estava meditando nesse texto e eu lembrando muito da minha trajetória com Deus. Porque é muito difícil você meditar nessa história e você não voltar atrás. Irmãos, para quem não me conhece aqui, eu cantava em banda de forró, eu tinha uma vida que o diabo gostava. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui num culto, já tinha uma senhorinha que era amiga minha, e ela sempre me convidava e eu nunca ia.
Aí eu sei que teve uma semana que ela ficou tanto no meu pé, mas tanto no meu pé. Aí eu falei para minha mãe, eu falei assim, ó, é o seguinte, eu vou ir no culto hoje, mas eu só vou para pagar, porque eu disse para ela que eu iria. Mas depois eu não volto nunca mais. Irmãos, foi nesse culto que eu disse que eu não voltaria nunca mais, que Deus me pegou. Eu lembro que eu fui, eu tinha piercing no rosto, eu tinha piercing no umbigo, eu não tinha uma roupa adequada para ir para a igreja. Eu fui com a roupa que eu estava, com a roupa que eu tinha. E eu lembro que eu cheguei, eu ficava sempre no final. E nesse dia, na hora do louvor, a pastora falou assim, eu quero dar uma oportunidade para aquela irmãzinha que está ali na porta. Irmãos, Deus, quando Ele quer fazer, quando ele quer trabalhar, além dele convencer, irmãos, Ele vai te conduzir. Porque eu lembro que eu tomei um susto quando ela falou, mas quando eu fui ver, eu já estava lá na frente, com o microfone na mão, sendo que nem um louvor inteiro eu sabia louvar. Mas mesmo assim eu fui. Só que enquanto, irmãos, eu lembro que o louvor, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que era aquele, como um farol que brilha à noite. Cantei o louvor todo errado, mas louvei. E eu lembro que enquanto eu louvava, era como se o próprio Deus estivesse me olhando. E eu comecei a sentir vergonha dos meus próprios atos. Eu comecei a sentir vergonha das coisas que eu praticava. E eu lembro que era eu louvando e era como se eu falasse mentalmente com Deus e comigo. Eu falava assim, meu Deus, eu não posso estar louvando hoje aqui e amanhã voltar a fazer as mesmas coisas. Eu não posso continuar com a mesma vida. Mas mesmo assim, irmãos, nesse culto eu não aceitei. Eu fui nesse culto, eu continuei indo. E eu lembro que dentro de um mês, Deus já tinha feito uma transformação na minha vida sobrenatural. E eu lembro que todas as igrejas que eu ia fazer visita, o pessoal sempre falava, você vai ser uma missionária e você vai ser pregadora da palavra. Irmãos, eu não acreditava. Toda vez que falava, eu falava, meu Deus, esse povo deve estar ficando louco. Quando eu fui ungida missionária, eu mesmo não acreditei. Eu mesmo não acreditava. Eu falava assim, esse povo deve estar me ungindo na carne, esse povo deve estar ficando louco. Mas hoje, irmãos, que eu olho tudo que Deus fez pela minha vida, tudo que Deus tem feito, eu olho a minha trajetória e eu vejo a perfeição de Deus, eu sou grata por tudo que o Senhor fez sobre a minha vida. E por que eu estou contando esse testemunho? Porque às vezes a gente vê acontecer nas nossas vidas, mas às vezes Deus vai nos colocar em posições que a gente ora por outras pessoas e que nós mesmos não acreditamos na mudança. E eu falo, eu sou prova viva que Deus ele tem o poder para transformar, que Deus ele tem o poder para mudar. Talvez você entrou aqui hoje apresentando a vida de alguém. Talvez você entrou aqui orando pela vida de alguém, que o mundo lá fora às vezes não dá nada, que as pessoas elas desacreditam, porque a sociedade, bandido bom é bandido morto. Mas para Deus não, irmãos, para Deus não. Quantas igrejas que eu entrei e não permaneci e não fiquei, porque eu entrava, parecia que estava entrando uma leprosa. As pessoas elas não sabem receber. Mas o verdadeiro evangelho de Jesus é aquele evangelho que você abraça o leproso. É aquele evangelho que você acolhe o leproso. Esse é o verdadeiro evangelho. E assim como a palavra, irmão Josué, ele finaliza o texto dizendo assim, decidam o que vocês querem. Saia de cima do muro, decidam. Se para vocês é bom servir os deuses falsos, então sirvam. Mas se para vocês é bom servir a Deus, então sirvam ao Senhor. E Josué finaliza dizendo assim, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué quis dizer vou falar um pouco mais rasgado. No mundo que a gente está vivendo, é normal adulterar. Está todo mundo adulterando, mas eu não vou adulterar. O que Josué quis dizer é normal, irmãos, viver de capa dentro da igreja, mas eu não viverei. Se vocês quiserem fazer tudo de errado, se vocês quiserem andar errado, se vocês quiserem servir a deuses falsos, isso é um problema de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor com integridade, com sinceridade e com transparência. Irmãos, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E mais uma vez eu friso aqui. Não desistam daquela pessoa que você tem apresentado.
Não desistam daquela pessoa que você tem orado. Como eu já tinha comentado, a nossa visão ela é muito limitada até por a nós mesmos. Eu sou indigna disso. Eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir louvar. Até nós colocamos limitações assim como Moisés colocou. Mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei como fazer. Mas somente se posiciona, que depois que você se posicionar, Deus vai começar a abrir os caminhos e dar a direção certa para as nossas vidas. Amém? E as palmas glorificam o nome do Senhor. E aqui eu agradeço a minha oportunidade.